Olá, meu nome é Karina e na aula de hoje a gente vai falar sobre ecologia. Bom, a gente vai entender o que é ecologia, como funciona a cadeia alimentar e o que é teia alimentar. Bom, o que é ecologia? A ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Quando a gente estuda ecologia, a gente consegue compreender melhor a importância de cada espécie do planeta e também como o ambiente influencia na distribuição dessas espécies. Quando a gente entende essas relações, fica mais claro a importância de preservarmos o meio ambiente. O primeiro assunto que a gente vai abordar é a cadeia alimentar. E para a gente abordar esse tema, é necessário a gente entender o que significam alguns termos. O primeiro deles é a diferença entre comunidade e população. A população são seres de uma mesma espécie que vivem ali em um determinado espaço, no mesmo local, no mesmo espaço de tempo. E a comunidade, por sua vez, vão ser várias populações de espécies diferentes que não dependem uma das outras para estarem ali, mas que vão dividir o mesmo espaço. E aí, quando a gente entende isso, a gente pode começar a estudar a cadeia alimentar, para entender como que esses seres vivos que vão viver ali no mesmo local, dentro de uma mesma comunidade, eles se alimentam, como que vai funcionar essa alimentação. A cadeia alimentar, ela vai mostrar uma sequência linear dos seres vivos que vão servir alimentos para outros e ela sempre se inicia com os organismos produtores. Ela é dividida aí em três categorias: os produtores, os consumidores e os decompositores. Bom, em primeiro lugar, os produtores. Eles são seres autótrofos e eles são aqueles que fazem fotossíntese. Então, a planta que faz fotossíntese vai estar sempre na base da cadeia alimentar. Os consumidores, por sua vez, eles podem ser redivididos em outras três categorias: o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. O consumidor primário é aquele que vai se alimentar diretamente da planta. Então, eles são sempre herbívoros ou onívoros, que se alimentam tanto de vegetais como de animais, e herbívoros que só se alimentam de vegetais. O consumidor secundário, ele é aquele que se alimenta do consumidor primário. Então, ou ele vai ser carnívoro, porque ele se alimenta de outro animal, ou ele vai ser onívoro, porque ele pode tanto se alimentar do vegetal quanto do animal. E o consumidor terciário é sempre carnívoro, porque ele vai se alimentar de outro animal. Bom, os decompositores, eles são fungos e bactérias e eles degradam os restos mortais, vai funcionar como reciclagem do meio ambiente. E eles podem estar distribuídos ao longo da cadeia, em qualquer nível trófico. Ele não tem um nível trófico definido. Os níveis tróficos, eles são os grupos de organismos que conseguiram seu alimento pelo mesmo número de passos em uma cadeia alimentar. E os produtores, eles são sempre a base da cadeia alimentar e eles vão estar sempre no mesmo nível trófico. Bom, aqui a gente tem a representação de uma cadeia alimentar. E aí tem o produtor, o consumidor primário, o secundário, o terciário, o final e os decompositores. Então, o gafanhoto se alimenta da grama, e aí o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra do sapo e o gavião da cobra. E tudo isso pode envolver aí os decompositores. Se de repente o gafanhoto se alimenta da cobra e deixa alguns restos dela em algum local, os decompositores podem entrar ali. Se acontece o mesmo com o sapo se alimentando do gafanhoto, de repente ele deixou alguma parte do gafanhoto cair e aí os decompositores vão entrar ali. Bom, agora que a gente entendeu o que é cadeia alimentar, a gente pode falar sobre teia alimentar. A teia alimentar é o conjunto dessas cadeias interligadas entre si. Ela também pode ser chamada de rede alimentar.
E dentro de uma teia alimentar, a gente entende que o mesmo animal, ele pode ser um consumidor primário ou um consumidor terciário. Não vai existir um papel definido. Ó, vamos passar para o esquema e aí a gente consegue entender melhor. Ó, dentro desse esquema... Ai, tá difícil de enxergar. Aqui. A gente vê as plantas e depois vê os consumidores primários e depois os secundários e os terciários, mas parece tudo meio bagunçado, porque quando a gente começa a estudar a cadeia alimentar, parece que todos eles têm um lugar definido, que eles só podem ocupar aquele lugar, só aquele nível trófico. E na verdade não. Olha, por exemplo, o gafanhoto, ele se alimentou da planta. E aí o gafanhoto, ele pode ser alimento do escorpião. E aí o escorpião estaria como consumidor secundário. Ou o gafanhoto pode ser alimento do besouro carnívoro. E aí o besouro carnívoro estaria como secundário. E aí esse seria alimento do escorpião, que por sua vez seria terciário. Oi, eu sou a Rafaele e agora a gente vai dar prosseguimento na aula falando sobre o fluxo de energia. Então, tendo em vista que a gente já sabe o que é cadeia e teia alimentar, a gente pode aprofundar mais nesse assunto. Bom, primeiro eu peguei aqui uma imagem representando uma cadeia alimentar, né, para a gente tentar entender graficamente como funciona o fluxo de energia. E essa imagem ela é muito legal porque uma das primeiras coisas que a gente precisa parar e analisar são as setas, né? E analisar, ver ali de onde ela sai, de onde ela vem e para onde ela vai. Porque esse é o fluxo realmente da energia. Então ela está ali representando esse caminho de calor que se dá a cada nível trófico. E também é importante destacar nessa imagem específica, que existe ali as setinhas para cima, indicando a perda de calor ao longo de cada nível trófico, o que é uma característica bastante importante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, essa é uma ilustração, como a gente já viu, tem ali o produtor, o consumidor primário, que são os herbívoros, os consumidores secundários e terciários, que são os carnívoros e os decompositores, fazendo parte ali de todo o sistema. O fluxo de energia, ele basicamente se dá pela passagem de energia em cada nível trófico. E agora a gente vai ver com mais detalhes. Bom, algumas características do fluxo de energia é que ele é unidirecional. Então, como a gente viu ali, as setinhas elas estão apontadas sempre no sentido, aqui mais para baixo já fala, sempre no sentido do produtor para o decompositor. Então, passando ali pelos consumidores primário, secundário, terciário, enfim. Bom, a cada nível trófico, menos energia é passada. Então, se um passarinho ele se alimenta ali da lagartinha, ele vai ter menos energia do que aquela lagarta tinha. E assim por diante. Então, ele vai, mais especificamente, né, ele absorve apenas 5 a 20% da energia. Então, somente essa porcentagem é passada para o próximo nível trófico, sendo esse fenômeno chamado de eficiência ecológica. Então, a gente percebe, tanto na imagem quanto agora nessas características ao analisar que esse fluxo ele vai sendo reduzido, né, a quantidade de energia existente ali no sistema ela vai sendo reduzida a cada passagem de nível trófico que a gente encontra. E, bom, esse fluxo de energia, né, esse conceito, ele pode ser analisado tanto ali naquele diagraminha que a gente viu, que também representa né, a cadeia alimentar, como também a gente pode analisar em pirâmides ecológicas mais especificamente. Nós temos 3 tipos. A pirâmide de números, que indica a quantidade de organismos que há em cada nível trófico. Então, ali, dependendo do ecossistema, a gente pode ter a pirâmide direita, que tem ali a sua base maior, bem, né, comum, a gente costuma, o que vem na nossa cabeça por pirâmide, e a pirâmide invertida, que tem o seu ápice voltado para baixo. E por que isso acontece? Bom, a gente tem que entender qual é o conceito de cada uma, o contexto de cada uma, na verdade. Na pirâmide direita, que tem essa base maior, ela tem um maior número de produtores. Então, a gente, por exemplo, estaria analisando uma floresta, onde
o número de produtores é muito maior. Então, várias árvores, vários seres autótrofos ali trabalhando. Já na pirâmide invertida, a gente pode pensar, por exemplo, no contexto de análise de uma única árvore. Então, uma única árvore ela serve de alimento para diversos consumidores primários. Agora, na pirâmide direita, é uma floresta que está servindo de alimento para alguns consumidores primários. Então, essa diferença de cada uma, realmente o número o contexto que a gente está analisando. Agora temos também a pirâmide de biomassa, que já é com relação à massa de cada nível trófico. Então, temos ali os produtores, que no caso é a alfafa. 8 toneladas de alfafa servem de alimento para 1 tonelada de bezerros. E esses bezerros servem de alimento a vida toda para um adolescente de 47 quilos, por exemplo. Então, a gente vê que ela é construída a partir dessa avaliação da biomassa dos níveis tróficos de uma cadeia. Então, a gente vê ali essa decrescência também com relação à massa. E temos, por fim, a pirâmide de energia, que é bem ilustrativo esse fluxo de energia que eu havia comentado antes. Então, as plantas, né, os seres autótrofos, eles têm um nível de energia, uma quantidade de energia muito maior, e eles sendo servidos de alimento para os herbívoros que vão né, ser passados, né, vai passar ali para o nível trófico somente uma parte da energia que as plantas tinham. Então, esses herbívoros vão ter uma quantidade menor de energia e os carnívoros subsequentes, né, ali, em sua sequência, vão possuir menos energia do que os herbívoros e os carnívoros secundários menos ainda. Então, ela indica a produtividade do ecossistema, considerando sempre o fator do tempo, que no caso é o desenvolver dessa cadeia. Por esse motivo, a pirâmide de energia ela nunca vai ser invertida. Nessa pirâmide, há a apresentação de cada nível trófico de quantidade de energia acumulada em determinada área, volume, por unidade de tempo. Então, é importante a gente lembrar dessa questão da linearidade, da unidirecionalidade desse fluxo de energia. Bom, é isso. Eu espero que você tenha entendido. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.